Pessoal, vamos corrigir mais 5 questões que caíram em concursos públicos, variados, da disciplina de matemática financeira. Os juros simples, em função de suas restrições técnicas, têm aplicações práticas bastante limitadas. São raras as operações financeiras e comerciais que formam temporalmente seus montantes de juros conforme o regime de capitalização linear. Lembrando, pessoal, que capitalização linear é a mesma coisa que juros simples. O uso de juros simples se restringe principalmente às operações praticadas no âmbito do... Bom, pessoal, não é comum vocês terem questões de matemática financeira de cunho teórico. Porém, às vezes cai em concurso público, a teoria da matemática financeira. É importante também que vocês tenham conhecimento de alguns conceitos sobre matemática financeira. E um deles é o conceito de juros simples. Bom, no dia a dia, a maioria das operações realizadas pelas instituições financeiras ocorrem segundo o regime de juros compostos. Então, a grande maioria das aplicações financeiras nas grandes instituições, nós vamos trabalhar com juros compostos, como, por exemplo, poupança, aplicação em CDB, compra de títulos públicos, empréstimos e financiamentos, etc. Na prática, o regime de juros simples fica mais restrito a transações de curto prazo, onde os valores resultantes da aplicação de juros simples e compostos são muito próximos entre si. Nestas situações, o regime simples fornece uma boa aproximação do regime composto, com cálculos matemáticos bem mais simples. Um exemplo de aplicação de juros simples é na fixação de multas por atraso do pagamento de boletos, quando a multa é definida como um valor fixo por dia de atraso. Então, pessoal, o regime de juros simples não tem grandes aplicações na prática, tendo principalmente a função didática e teórica. No dia a dia, eles acabam sendo utilizados em operações de curto prazo, justamente porque para prazos curtos não há grande diferença entre os valores resultantes da aplicação de juros simples e compostos. Pessoal, quanto mais meses nós vamos percorrendo nos juros, mais vai tendo essa diferença entre juros simples e compostos. Então, se for, por exemplo, uma aplicação de 25 anos, entre juros simples e compostos, o valor dos juros será muito maior dos juros compostos em relação aos juros simples. Então, quanto mais nós formos entrando em aplicações de longo prazo, mais nós vamos trabalhar com juros compostos. Então, na prática, o juros simples é calculado geralmente em aplicações de curto prazo. Por isso, a alternativa que eu vou marcar é a letra B, curto prazo. Mais uma questão. Demitido da empresa em que trabalhava, o senhor Felizardo investiu a indenização recebida no Banco Regional da Fazenda e o valor a ser resgatado após 8 meses de aplicação é de R$210 mil. Considerando-se que a taxa de juros simples é de 5% ao mês, o valor da aplicação em reais foi de... Então, isso aqui é uma questão muito simples. A banca foi a FCC, é uma prova do TRE de São Paulo de 2017 para o cargo de analista de contabilidade. Como é que nós vamos resolver essa questão, pessoal? Primeiro eu tenho que saber a fórmula. Nós estamos tratando de juros simples. Então, como é que nós vamos resolver? Nós vamos pegar a fórmula do montante, que nada mais é que montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Então, essa aqui é a fórmula de montante de juros simples. Qual é o montante, pessoal? É o valor que vai ser resgatado após 8 meses de aplicação, que é de R$210 mil. O capital é o que eu quero saber. Vezes 1, que é fixo, mais a taxa que é de 5%, eu não vou trabalhar com 5%, eu divido isso aqui por 100 e vou chegar a 0,05. Vezes 8, que é o T, que é a quantidade de meses. Então, se eu tenho a quantidade em meses, aqui nesse caso, que é de 8, eu vou transformar isso aqui em 8. Vou fazer agora as contas. 210 mil igual a C vezes... Quanto que dá 0,05 vezes 8? Eu vou ter 0,4.
210 mil é igual a C vezes 1,4, que é 1 mais 0,4. Capital é igual a 210 mil dividido por 1,4. Eu vou ter um capital, neste caso, de 150 mil. Então, aplicando 150 mil, deixando 8 meses a juros simples a uma taxa de 5% ao mês, ao final de 8 meses eu vou ter quanto? Em vez de 150, eu vou ter 210 mil. Então, eu vou ter 150 mil. Então, a alternativa correta é o capital de 150 mil. A alternativa correta é a letra E. Mais uma questão. Considere a seguinte situação problema proposta em um curso de formação de professores, após discutir esses conceitos associados a problemas de juros simples. Uma aplicação de 1 ano e meio foi feita no sistema de juros simples, a uma taxa de juros de 15% ao ano. Relacione os juros dessa aplicação ao capital aplicado. Ao resolver corretamente a situação apresentada, chega-se à conclusão de que os juros da aplicação correspondem do capital aplicado a... Então, isso aqui é uma prova, né, do órgão da Banca Vunesp para a Prefeitura de Garça, em São Paulo. E essa prova foi aplicada em 2018 para o cargo de professor de Educação Básica 1. Como é que nós vamos resolver essa questão, pessoal? Nós temos uma aplicação no regime simples com taxa de juros de 15% ao ano e prazo de um tempo de 1,5 ano. Os juros correspondem a fórmula de juros é igual a, podemos chamar isso aqui de CIT, ou capital vezes juro vezes T. Então, o juro é igual a CIT, que é o capital, vezes I vezes T. Ou nesse caso aqui representada a letra J minúscula. Substituindo os valores que nós temos, pessoal, o juro vai ser igual ao capital, que é o que eu quero saber, vezes 0,15. Então, 0,15, pessoal, voltando à questão, eu tenho aqui uma taxa de juros de 15% ao ano. Então, eu vou fazer aqui 15% ao ano, vezes a quantidade do tempo, que é de 1,5. Então, eu vou ter aqui J é igual a C, que é o capital, vezes 0,225. A fórmula acima nos diz o seguinte, que os juros correspondem a 0,225 vezes o capital inicial. Portanto, chega-se à conclusão de que os juros da aplicação correspondem a quanto? A 0,225 do capital aplicado. Temos, então, o gabarito, alternativa correta, letra B, 0,225. Mais uma questão. Tendo aplicado determinado capital durante N meses, a taxa de juros de 48% ao ano, no regime de juros simples, determinado investidor obteve um montante de R$ 19.731,60. Considerando que a rentabilidade era favorável, o investidor estendeu a aplicação do capital inicial por mais um semestre, o que levou a obter ao final de todo o período o montante de R$ 23.814. Nessa situação, o capital inicial investido e a quantidade de meses que ele permaneceu aplicado são respectivamente iguais a... Então aqui eu tenho duas aplicações, uma inicial e outra que eu gostei do investimento e continuei investindo. Então essa aqui é uma prova da Banca CESP para o órgão da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul e ela foi aplicada em 2018 para o cargo de auditor do Estado. Resolvendo a questão, pessoal, se ele aplicou, observe que em um semestre o investidor ganhou R$ 23.814. Menos quanto? Menos R$ 19.731,60, ou seja, ele teve um ganho aqui de R$ 4.082,40. Ou seja, em um mês, se eu for pegar isso aí e dividir por 6, já que nós estamos tratando de um semestre, ele ganhou R$ 4.082,40 dividido por 6. Então, ele ganhou por mês, em juros, o valor de R$ 680,40. Isto representa 4% do capital. Afinal, a taxa de juros é de 4% ao mês.
E se ele ganhou 4% ao mês, que corresponde a 680,40 por mês, o que eu vou fazer? 4% está para 680,40, assim como 100% está para o capital. Agora eu faço a regra de 3. 4% vezes C é igual a 680,40 vezes 100. 4C vai ser igual a 680,40 vezes 100. C vai ser igual a 680,40 vezes quanto? Vezes 25. C vai ser igual a R$ 17.010. Então, eu cheguei ao valor do capital. Então, o capital é de R$ 17.010. Para saber o período investido, basta trabalharmos com o capital inicial de R$ 17.010 e o montante final de quanto? R$ 23.814, que é o final do semestre. E nós temos também a taxa de juros de 4% ao mês. Então, nós vamos usar a fórmula do montante de juros simples. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T, nesse caso aqui representado pela letra J. Montante é igual a 23.814, é igual ao capital de 17.010, vezes 1 mais a taxa, que é de 0,04, que nada mais é do que 4 dividido por 100, vezes o tempo, que é o que eu quero saber. 23.814, aqui está multiplicando 17.010, eu trago para o outro lado dividindo. Então, 23.814 dividido por 17.010 é igual, repito, o que está entre parênteses. Fazendo essa divisão, eu tenho 1,4 é igual a 1 mais 0,04 vezes T. Passo esse 1 para o outro lado diminuindo, ele está aqui positivo, ele vai vir para cá negativo. 1,4 menos 1, nós temos 0,4. É igual a 0,4 vezes T. 0,4 dividido por 0,04 é igual a T. Então, T vai ser igual a 40, que divide 4. T vai ser igual a 10 meses. Então, eu tenho um capital de 17.010 e tenho a quantidade de meses, que são 10 meses. Então, a alternativa correta, letra C. Nós temos 17.010 e 10 meses. Mais uma questão. A prefeitura de determinada cidade celebrou convênio com o governo federal no valor de 240 mil, destinados à implementação de políticas públicas voltadas para o acompanhamento da saúde de crianças na primeira infância. Enquanto não eram empregados na finalidade a que se destinava e desde que foram disponibilizados pelo governo federal, os recursos foram investidos pela prefeitura em uma aplicação financeira de curto prazo, que remunera a taxa de juros de 1,5% ao mês, no regime de capitalização simples. De acordo com as informações do texto, a taxa de juros anual equivalente à taxa de remuneração da aplicação financeira escolhida pela prefeitura é. Como é que nós vamos resolver essa questão, pessoal? Se estamos falando do regime de capitalização de juros simples, é preciso lembrar que as taxas proporcionais também são equivalentes. Se a taxa anual, que é proporcional, é de 1,5% ao mês, é simplesmente 12 vezes 1,5, que vai dar 18% ao ano. Afinal, um ano tem 12 meses. Esta é também a taxa equivalente, o que permite marcar de cara a letra D. Mas também nós podemos montar uma regra de 3 para ficar mais simples a gente entender. 1,5% está para um mês. Então, eu vou ter que o total, o J, vai estar para 12 meses, que é correspondente a um ano. Agora eu faço a regra de 3. 1,5% vezes 12 é igual a J vezes 1 mês. Então, J vezes 1 vai dar J é igual a 1,5 vezes 12. Nós vamos ter, então, 18% ao ano. Então, essa taxa de 1% ao mês é a mesma coisa que eu dizer 18% ao ano. Então, esse 18% ao ano seria inferior a 5%? Não. Superior a 5%? Sim. Mas inferior a 10%? Não, é 18%. Superior a 10%? Sim, mas não é inferior a 15%. Superior a 15%, nós estamos tratando de 18%, e inferior a 20%. Perfeito. Por isso eu marco a letra D de dado. Superior a 20%, letra E, eu também não posso marcar. Então, a alternativa correta, letra D de dado.
Simplesmente, pessoal, o que eles estavam querendo saber é o seguinte: a taxa equivalente ou proporcional, né, a 1,5% no regime de capitalização simples. Então era bem simples a questão, mas como trouxe bastante coisa, pode parecer que é uma questão difícil, mas é uma questão muito simples.